Projeto Série 64 mais 60, Vozes da Resistência. De Amaury Monteiro, apresentado por Alexandre Santos, entrevistas com os atores políticos e culturais que combateram o regime militar no Brasil. Precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. O canal Arte Agora defende a verdade, memória e justiça. Dois canais. Geração 68, sempre na luta, e Arte Agora. Se esforçaram para contar uma história de luta de jovens, estudantes e trabalhadores contra um regime que se estabeleceu no Brasil em 1964, em função de um golpe civil militar arquitetado pela aliança da burguesia nacional, da casta de latifundiários e dos Estados Unidos da América, numa grande aliança que incluía as Forças Armadas, a Igreja Católica e a grande mídia da época. Em função desse golpe, o país andou para trás e perdeu enormes possibilidades de desenvolver a ciência e a tecnologia. Não apaziguou o campo na medida em que enterrou uma reforma agrária que estava em andamento. Trouxe prejuízos enormes à classe trabalhadora. Os direitos fundamentais foram suprimidos. A educação foi sucateada e a saúde pública se fortaleceu e se equipou para atender as classes mais ricas da sociedade. E para esconder tudo isso, a censura se estabeleceu. As liberdades democráticas foram suprimidas. As perseguições políticas se intensificaram e se aprimoraram no desrespeito aos direitos e garantias individuais. Procedimentos de exceção foram normalizados. Tortura, mortes e desaparecimento de opositores ao regime se estabeleceram e se tornaram comuns. Em função disso, muitas famílias carregam até hoje o desespero e a incerteza sobre o destino de seus filhos, irmãos e parentes. O país cometeu o absurdo de anistiar e proteger os algozes que praticaram e continuam a praticar esses crimes continuados contra cidadãos brasileiros, na medida em que se recusou a esclarecer os fatos e a entregar os corpos de muitos mortos pelo regime vigente na época. Ouvir e dar a conhecer ao povo brasileiro que há 60 anos se praticou um golpe contra esse povo brasileiro e que, em função disso, era necessário contar essa história para que nunca mais ocorresse. Era importante mostrar e estabelecer paralelos entre fatos ocorridos e presentes na sociedade brasileira até hoje. Era fundamental mostrar à sociedade e aos jovens brasileiros que muitos brasileiros lutaram contra a ditadura militar e continuam a lutar em busca de um país mais justo e igualitário. Mas ainda que a luta continua e, enquanto aquele período não for passado a limpo, a justiça não se restabelecerá. A memória estará conspurcada. A verdade estará falseada. Memória, verdade e justiça. E os riscos de que aqueles abusos venham a ocorrer serão enormes. Todos os entrevistados estiveram, de uma forma ou de outra, comprometidos na luta contra a ditadura militar e na procura pela construção de um país mais justo e igualitário. Os dois entrevistadores são comprometidos com a democracia e tiveram envolvimentos diferentes durante aquele período, em função da idade, a época ou o período de maior ou menor repressão vivido por eles. O mote das entrevistas foi o de conhecer o momento que se vivia naquele período de 1964 a 1980.
1985. A atuação de cada entrevistado no Brasil e no exílio, as prisões e torturas, as condições de exílio de alguns, a luta para denunciar os descalabros e desrespeitos aos direitos humanos que aconteciam à época no país, a transição para a democracia política, a luta pela anistia e o caminho percorrido por cada um até os dias de hoje. Ambos vivenciaram, de modo único, as emoções, os relatos, as motivações e a força demonstrada por cada um dos entrevistados. Pessoas diferenciadas e diferentes quanto à ideologia, às perspectivas, às estratégias e táticas empregadas no combate à ditadura militar e sentiram-se emocionalmente tomados por esses relatos, pelas histórias contadas e pelos documentos apresentados. Ambos tiveram uma tarefa muito pesada de abrir corações e mentes para buscar a verdade e os compromissos existentes em cada relato. Ambos também se emocionaram e transportaram intelectualmente para aqueles momentos e sofreram com eles. Ambos lutaram para manter a serenidade e o controle do processo de entrevista de pessoas majoritariamente com idade avançada e muito brilho nos olhos, ao relatar com muito orgulho a importância de sua atuação, mesmo com todas as dores e sofrimentos embutidos nos relatos. Ambos contaram com pequenas equipes de apoio que os ajudaram a escolher entrevistados, passaram informações a respeito do período e da importância individual de cada entrevistado. Sofreram com as críticas intramuros e colheram os necessários apoios para a realização dessa enorme tarefa. O que é importante conhecer? Essa história vivida por cada um dos entrevistadores, seus sentimentos e tensões capturadas no andamento da entrevista. Não é pouca coisa isso. Essa oportunidade foi única e temos que conhecê-la. Acabamos de ouvir as palavras de Amaury Monteiro Júnior, o criador e idealizador desse programa, que é da maior importância para resgatar esse período tão que a história, inclusive, teima em ceifar e deixar no esquecimento. Então vai aqui toda essa homenagem ao Amaury. Muito obrigado. Vamos à entrevista concedida pela jornalista Cecília Bezerra Cavalcante, que conduziu a série levada adiante pelo movimento Geração 68, Sempre na Luta. Cecília Cavalcante é jornalista e escritora, doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e colaboradora com o movimento Geração 68, Sempre na Luta. Nós estamos dando início a uma conversa, talvez a conversa mais interessante de toda essa série. Eu vou conversar com a jornalista Cecília Bezerra Cavalcante, que é uma quase pernambucana, e ela descobriu que eu sou quase carioca, e nós estamos trabalhando num projeto muito semelhante. E todo esse processo que foi iniciado esse ano, nós estamos completando, todo mundo sabe, 60 anos do golpe militar de 64. Então, dois grupos tiveram uma preocupação muito grande em fazer registros semelhantes. Um foi o movimento Geração 68, Sempre na Luta, e o outro foi o canal Arte Agora. E
a iniciativa do grupo Geração 68, Sempre na Luta, foi conduzida por Cecília. Eu tive a honra de conduzir pelo lado do canal Arte Agora. E nós vamos conversar exatamente o que foi que aconteceu, quais são as... Eu vou passar... Cecília é jornalista, eu não sou. Então, Cecília ela tem muito mais facilidade de contar as coisas do que eu. Eu vou passar a palavra para ela e ela vai, de forma solta, de forma livre, contar as impressões dela, como foi. Cecília, eu estou falando muito, quem tem que falar muito aqui é você. O que é que tu achas? Nada. A gente, como você falou, eu sou meio pernambucana e você é meio carioca, e como pernambucanos e cariocas, a gente fala pra caramba, né? Então não tem muito problema, não. Mas eu sou jornalista já há alguns anos, há muitos anos. Trabalhei nos principais veículos de comunicação com sede no Rio de Janeiro, nos jornais, televisão, rádio e internet, ou seja, todos os meios possíveis, né? Então, é uma experiência aí razoável, né? De jornalismo, e fiquei muito. Depois eu fui para a academia, né? Fazer pós-graduação, mestrado, doutorado e tal, e queria me especializar na área de jornalismo científico, na realidade, não jornalismo político. Mas, com experiência em jornalismo, obviamente eu passei pela política, pelo jornalismo internacional, e acabei fazendo todo o meu trabalho de pesquisa na área de divulgação científica. O que foi muito prazeroso, muito bom, muito interessante. Enfim, eu tenho uma experiência com a academia muito boa. Isso eu estou falando da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Comunicação e Cultura, onde eu fiz o doutorado e o pós-doutorado lá, que né, o projeto de pesquisa. E eis que eu fui convidada, né, para participar do movimento Geração 68, sempre na luta, em 2022, se eu não me engano. A eleição foi 2022, né? Foi sim, 2020. foi. Então, eu acho que assim, bem no começo de 2022, ao final de 2021, eu já não me lembro mais, para fazer todo um trabalho, né, de jornalismo nas redes sociais, focando, a princípio, nas eleições presidenciais, na qual a gente teve o prazer de eleger o Lula, finalmente, né, e acabar com aquela coisa horrível. Um projeto de fazer, numa época muito complicada, porque é uma época, a época do governo Jair Bolsonaro foi uma época de quase uma volta à ditadura, então assim, de fake news, de louvar, né, a ditadura, né, e apagar da memória das pessoas mais ainda, né, todos os horrores que, que nós brasileiros vivemos nos anos de chumbo, como a gente chama, né? Então, quando chegou, enfim, o final do ano passado, já sabendo dos 60 anos de 64, nós começamos a conversar, né? O grupo da coordenação do Geração 68 começou a conversar, porque a gente tinha que fazer alguma coisa, óbvio, né? São eles os personagens, né? Somos nós os personagens de uma época, então nós somos as testemunhas. É a nossa voz que tem que ser ouvida, é a voz deles, principalmente, que viveram os horrores dos porões da ditadura. E essa história deveria ser contada por eles. E aí, enfim, pensamos em vários nomes e conversamos bastante qual seria o modelo de entrevista, etc. e tal. E eu resolvi, quer dizer, junto, né? Nós resolvemos, né? Porque tudo se faz muito em conjunto, porque lembrar
politicamente disso é muito simples, talvez, muito racional, né? Você conversou com vários desses personagens, né? Eles falam com muita tranquilidade, porque politicamente, racionalmente, a gente sabe o que aconteceu. Mas quando você fala dos porões mesmo, do que se viveu na pele, aquilo, literalmente, é muito emocional, né? É um lado muito emocional. E eu queria muito jogar esse lado emocional. Não uma coisa piegas, boba, não, mas é uma sensação, dizer assim, essas pessoas são humanas, são pessoas, são jovens, eram meninos de 20 e poucos anos. E a gente poder olhar para os meninos de 20 e poucos anos e pensar nessas pessoas que hoje têm cabelo branco, ou, sabe, nas senhoras, etc. E tal, e pensar que elas são meninas, que elas foram meninas. Porque é menina mesmo, 20 e poucos anos não é nada, são meninos, né? São jovens, são, né, ainda saindo da adolescência e tal, não sei o que lá, e que se depararam com a privação de liberdade total e liberdade de expressão. Então, assim, eu acho que quando a gente começou a fazer as entrevistas, eu acho que isso daí foi a coisa mais interessante, porque eu comecei a ouvir as histórias, as mesmas histórias, de uma forma diferente. Eu não sei como você ouviu, né? Sentiu isso, porque é diferente você falar de um sistema político e a outra coisa é você falar quando você estava no pau de arara levando choque, né? Então, como é que isso se dá? Então, assim, eu acho que esse grupo de entrevistas que o Geração 68 produziu e que vocês continuaram a produzir, né? Porque foi na leva, logo depois que a gente tinha colocado no ar, vocês entraram e continuaram a fazer essa produção desses depoimentos, dessa memória, né? Eu acho que cria que está lá na internet, entrou na internet, não se apaga nunca, né? Está lá no canal, está no canal G68, está no canal do Arte Agora, para quem quiser, como um documento histórico, eu acho. É o depoimento de vida dessas pessoas, sabe? Mais do que os levaram a ter uma atuação política importante, que hoje a gente olha, né, isso. Então, assim, como você falou, muita gente foi levada nessa história. As coisas parecem que acontecem como, sabe, você já nasce assim. Não, as coisas não é assim, né? Você é levado a certas situações. E não foram ter realmente o movimento estudantil foi um movimento muito forte, muito interessante, muito grande. Mas as fábricas também em São Paulo tiveram, né, os trabalhadores tiveram um papel fundamental na resistência, e eu estou falando de resistência, né? Então, assim, eu acho que é um pouco isso, sabe? Assim, eu eu me emocionei de conhecer a vida dessas pessoas e aí dar mais importância ainda para o que elas são hoje, a importância que elas têm hoje na construção de uma memória verdadeira, clara, objetiva da história do Brasil, da história recente, né, do Brasil. Uma coisa que eu percebi, Cecília, é que o primeiro é que a pluralidade da origem das pessoas, né? Elas têm em comum a juventude, o sonho, a juventude, o sonho, a vontade de ser livre, mas elas vinham de diversas origens, né? Eu entrevistei algumas pessoas que não estavam vamos dizer assim, naquele conjunto de pessoas mais conhecidas. Mas eu digo a você, eu confesso que eu não sou uma pessoa eu me consigo, eu me sensibilizo muito, mas de forma interna, né? Eu não sou aquele que chora com facilidade.
Mas eu confesso a você que em muitos depoimentos eu fui levado às lágrimas, né? Fiz muito esforço, né, para manter a compostura no ar, mas eu fui levado às lágrimas. E existem um grupo assim que fazia coisas que impensáveis, né? O sequestro do avião pela Marília Guimarães, aquilo é uma história que vai atravessar os tempos como sendo talvez um dos maiores gestos de rebeldia que se conhece, para sequestrar um avião com filhos, né, com filhinhos, né, e chega lá. Né? É, eu conheci a Marília em Cuba, eu fui lançar um livro em Cuba, e lá eu conheci Marília. Ela classifica aquele encontro que nós tivemos em Cuba como um encontro mágico, porque nós não nos conhecíamos, e o que nós tínhamos em comum éramos avós, o português, somos brasileiros, e nós nos demos muito bem. E tempo depois ela me contou, ainda em Cuba, alguma coisa, mas eu não sabia detalhes. Quando ela fala, por exemplo, que nos momentos de preparação do sequestro, os filhinhos dela ficaram sob a guarda de Dilma Rousseff, a gente começa a ver que as coisas não eram assim tão soltas, quer dizer, tal. E outra coisa que me impressiona, nós tínhamos uma grande parte das pessoas que entraram para a resistência, muito jovens, mas que na época tinham 21, 22, 23 anos. Ou seja, hoje nós já estão com idade um pouquinho mais, né, 80, 70 e pouco, 80, mas tinham 90 anos. O Olísio Palmar, já era uma pessoa muito experimentada, Eu já é, entrevistei o Aloysio também, muito né? interessante. Gosto muito de conversar com o Aloysio. Né? É um negócio impressionante. O Tião da Eliane, interessante do Tião da Eliane, é que quando ele me foi apresentado, Cecília, alguém me disse, olha, ele tem tal nome. Não, tudo bem, teu nome. E alguém depois me disse, quem me disse foi Marcos Túlio de Mello. Disse, olha, esse nome foi o nome que ele adotava na época. Ele até hoje mantém o nome, o codinome. Bom, eu não vou, quem sou eu para estar discutindo? E ao longo da conversa, ele foi ganhando confiança e ele confessou que o nome real dele não era o Aloysio, não era Antônio que ele usava, era um outro, era o Celso. E depois confessou que era um outro nome. Eu disse, mas, e qual o nome mais fácil de ele chamar? Ele falou, não, Tião da Lene. Ou seja, um homem já com 90 anos, que carrega uma marca incrível, mas que ele tem na cabeça dele exatamente a importância dele na história. Ele é Tião da Lene, porque ele sabe que Tião da Lene é importante para a história do Brasil. Né? Isso é um negócio interessante. E outras coisas, viu, Cecília, que ao longo dessa minha jornada eu tomei conhecimento. Entrevistei um rapaz chamado Jovenildo Pinheiro. Jovenildo Pinheiro eu tinha sido assim, a segunda vez que eu entrevistava ele, mas dessa vez ele contou alguns detalhes. O interessante, na nossa família, a minha família, eu tenho um primo, talvez o maior intelectual da nossa família, o Luiz Pinto Ferreira. E o Pinto Ferreira tinha um secretário chamado Jovenildo Pinheiro. E o Luiz Pinto Ferreira, ele era o presidente do MDB no Pernambuco. E havia um costume das forças de repressão, sempre que queriam atingir alguém, atingir uma pessoa próxima, né? Por exemplo, no Helder. Então, atingiu o Padre Henrique. E Pinto Ferreira também era um tipo assim, muito, muito icônico, né? Um intelectual de renome e tal. Então, daqui a pouco prenderam o Jovenildo. E a prisão de Jovenildo foi justamente nesse momento que se soube que, de fato, ele era vinculado ao partido. Agora, o interessante, e aí onde estão as coisas, é que como ele sempre foi um cara que estudava muito, Cecília, ele tinha um apelido Papa. Era Papa porque um apelido de estudante. Papa era o cara que conhecia as coisas. Só que as forças de repressão sabiam que ele era o Papa, pensavam que ele fosse o Papa porque ele sabia de muita coisa nas organizações, né? E ele não sabia, coitado, ele era um homem da base, né? E quando prenderam o Papa, prenderam o Jovenildo, correu nas forças de segurança de Pernambuco e tinham prendido o Papa. E por conta disso, o povo do Papa entrou no cacete para contar coisa que ele não sabia, mas tinha que saber porque era o Papa.
Agora, imagine o azar do Jovenildo. E Jovenildo era um jovem também, né? E porque estudava bastante, era conhecido como Papa, ele tem que saber o Papa de tudo, né? Então, essas coisas vão se somando e a gente vai ver que, bom, por trás de tudo haviam pessoas, né? O sofrimento da Crimeia, na A Melinha. gestação da Melinha, né? Não, a Melinha não. A Crimeia era mais complicada, porque a Melinha, a Crimeia dizia que era empregada da Melinha, né? As irmãs, né? Então, mas quando ela foi paraguaia, ela engravidou. Eu Engravidou, entrevistei as duas também, né? mas assim, não tem ali como mulher, e aí, desculpa te interromper, Não, não. mas assim, até porque a gente está vivendo nesse momento, mais uma vez, né, toda a fúria machista do Congresso Nacional, né, que tem que ter muita paciência e muita discernimento para a gente continuar na luta, mas a gente vê as mulheres, o sofrimento que as mulheres sofreram nessa época, e de todos os lados, porque o machismo não escolhe partido, não escolhe esquerda, direita, não escolhe nada. E a Melinha e a Crimeia tiveram, né, depoimentos muito, como outras mulheres, mas depoimentos muito. Eu entrevistei a Melinha mais de uma vez, mas depoimentos muito difíceis assim, para a gente ouvir, né? Estupro, os filhos da Melinha foram tirados dela, foram levados para verem ela ser torturada, foram mandados né, foram sequestrados para outra família, ela conseguiu recuperar, graças a Deus, essas crianças. Ou seja, são situações que, quando a gente percebe, né, nas mulheres, não que, o sofrimento físico não escolhe também homem ou mulher, não escolhe gênero, né? Mas como você fala, né, quando você joga na questão da maternidade, né, que você escolhe quando você está grávida, quando você está, né, com os filhos pequenos, é uma situação muito complicada, né? É muito difícil, né, uma mulher abrir a boca e dizer que foi estuprada, né? E a Amélie, o marido pediu para ela não falar, né? Ficava meio estranho. É. Essa coisa que reflete todo um preconceito normal, assim, quer dizer, normal não, é estrutural, né? Normal, esquece essa palavra, porque de normal não tem nada. Mas é a questão do machismo estrutural mesmo que é complicado, né? A culpa é da mulher, né? Por fato de ser mulher, só pode ser, né? Porque não tem outro. É. O feminicídio está aí para isso mesmo, para dizer que a gente morre pelo fato única e exclusivamente por ser mulher. Isso é muito complicado nesse país, ainda é muito complicado nesse país, né? Ô, Fala. Cecília, nós estamos, ao longo desse tempo, nós ficou claro para todos nós que aquela juventude rebelde, aquela juventude que estava querendo mudar o mundo, que estava querendo enfrentar esse regime de chumbo, se deparou contra animais, né? Não existe outra classificação, foi um coronel Ustra, um coronel Villoque, são animais, né? Um Sérgio Fleury Paranhos, né? Então não entra na cabeça de ninguém. Da tua cabeça de mulher inteligente e sensível, Cecília, como é que no mundo de hoje tem um negócio desse? Tem, por exemplo, um Bolsonaro que homenageia o Ustra. Como é que é a cabeça desse povo? É uma cabeça deturpada? É o que? A É gente vê, doente? a gente. Eu não gosto de chamar de doente maluco nem nada disso, porque eu acho que há um serviço aos malucos mesmo, sabe? Nem doente, não. Eu acho que são pessoas perversas, mas, né, que são, né, para dizer o mínimo, né? A gente vê uma extrema-direita avançar no mundo inteiro. Nós podemos ficar aqui horas discutindo o porquê disso. Agora, essa
essas atitudes de voltar para leis medievais, que são medievais, assim, medieval, assim, basta estudar um pouquinho de história para a gente ver de onde é que vem todo esse discurso, né? Essa coisa contra as mulheres, etc. e tal, é muito medieval. Essa lei de equiparar o aborto a homicídio é uma coisa absurda. É porque assim, é uma coisa para calar a voz de uma mulher, né? Para calar a força de uma pessoa, de uma mulher. Porque essa ideia de achar que a mulher faz um aborto porque ela acha legal, porque ela acha que é controle de natalidade, é burrice. Você acha que uma mulher que é estuprada está a fim de ter o filho de um estuprador? Como? Aí vamos combinar assim. Então, assim, faz a lei assim. Então, assim, a mulher é estuprada, vai ter o filho, e o estuprador vai ser o pai, e ele vai arcar com essa criança, ele vai pagar a pensão para essa criança, ele vai pagar o estudo, vai pagar médico, ele vai cumprir com as obrigações paternas que ele deveria cumprir se ele tivesse, né, como pai. Ele vai estar presente, ele vai amparar, ele vai cuidar. Como é que um pai, que geralmente é um cara da família, né? Porque geralmente quando a gente fala de aborto, e principalmente da quantidade de crianças, né, de meninas, né? Porque a gente sabe que 70% dos estupros acontece de meninas até 14 anos, e é dentro da família 70% dessa. Imagina, é um pai, é um tio, é um primo, né? Quer dizer, como é que você pode pensar em culpar a mulher mais uma vez, na realidade, uma criança, né? Você culpar a criança, você culpar, passar por um. É um segundo estupro, né? E é de uma violência. Eu estava vendo hoje, por acaso, 2021 ou 2022, eu já não me recordo, aquela juíza que fez uma criança de 11 anos. Ah, você pode aguentar mais um pouquinho, sabe? Essa criança teve filho, porque a juíza não permitiu que ela fizesse o aborto. E quando se descobriu que ela estava grávida, ela foi para o hospital de referência para fazer o aborto. E foi levada para a frente de uma juíza juíza, uma mulher. Quer dizer, aonde que. Cadê eu fiz essa pergunta nas redes sociais: cadê a compaixão? Se fala tanto negócio de Deus e tal, não sei o quê, cadê a compaixão? Cadê o acolhimento às crianças, às criancinhas? Né? Cadê o acolhimento? Cadê a compaixão? Cadê a solidariedade? Cadê a justiça? O que se faz com essas pessoas que pensam uma coisa dessa? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Maluco não é. Eu só posso achar que é uma pessoa má, sabe? É má, é perverso, é de uma maldade que eu não consigo mensurar o tamanho, Ou porque seja, meu coração não deixa. vê bem, e a partir da conclusão dessa maldade que norteava os torturadores e os mentores da tortura, nós chegamos de forma muito clara, de forma assim, direta, ao que acontece nos dias de hoje no Brasil, não é? Então, a gente vê, por Exatamente. exemplo, não só aquilo que anima certas decisões, e graças a Deus o presidente Lula vem conseguindo reverter algumas delas, mas não consegue reverter todas, e não consegue escapar de todas. Então, a gente começa a ver que a história está dando uma espécie de looping que nós temos, a nossa geração, nós temos a obrigação de desfazer muita coisa que foi urdida por esse tempo agora. E as nossas entrevistas, que nós tivemos a satisfação de fazer, todas elas servem assim como uma espécie de exemplo para a humanidade daquilo que não pode ocorrer em canto nenhum do mundo. E aí existe uma ligação direta entre o que aconteceu há 60 anos com o que acontece hoje no Brasil e que poderia ser de forma mais intensa se a intentona de 8 de janeiro de 2023 tivesse dado certo, né? É E aí eu verdade. queria que tu comentasse um pouquinho sobre a importância histórica
desse empreendimento do Movimento Geração 68, sempre na luta, naturalmente, o canal Arte Agora também, a importância histórica disso. Não é apenas de ter o documento histórico para ser consultado, mas também de servir de exemplo, de estímulo, para que as pessoas deixem despertar o rebelde que mora em cada um de nós para enfrentar esses perversos que estão por aí. Eu acho que o pior, talvez o pior nível de ignorância ou burrice é o negacionismo, é negar alguma coisa. Quando você negar é fechar o olho, é virar a cara para o outro lado, sabe? E aí quando você nega, que você fecha o olho para alguma coisa, é, você não consegue ter empatia, compaixão, esses sentimentos que parecem pegas, mas é que são nobres, esses que são nobres, né? Então, assim, para mim, o pior problema eu acho que esses, esses perversos, né, como a ditadura militar e como essa extrema-direita fascista que está por aí, propagar o negacionismo. E, nesse ponto, esses canais que a gente chama, né, são canais de resistência, exatamente para poder dizer, não, tá aqui, ó, aconteceu, vamos olhar. E olhar não vai tirar pedaço, né? A gente não, a gente tem que tirar essa ideia, né? Essa ideia de que essa ideia falsa, esse negacionismo falso, essa coisa de achar que as pessoas que a extrema direita faz com o povo né, conservador, né, e tal, de que o fato de você pensar diferente, você é mau, você é comunista, como se comunismo não existe, as pessoas têm que entender isso de uma vez por outra. Isso é uma bobagem, sabe? Isso é uma coisa que a gente estuda, que é uma filosofia, que seria ótimo se existisse, porque aí teria um equilíbrio entre todos, entendeu? Mas é uma filosofia que não existe, porque não há equilíbrio possível numa sociedade tão desigual. Então, assim, para isso acontecer, nossa, vai estudar. Da mesma maneira, por que eles mexem tanto com a educação? Por que eles mexem tanto com a ignorância? Por que eles falam tanto de negacionismo? Exatamente para as pessoas não verem que não se trata sabe, de um sonho, é a realidade. O que a gente lutou lá atrás, o que essas pessoas, né, que sofreram lá atrás nos porões da ditadura, com a tortura, com a sua privação de liberdade e de pensamento, né, foram muitos anos, né? Foram muitos anos botando para debaixo do tapete tudo o que aconteceu, e depois acabou como se nada tivesse acontecido. Quantas pessoas, centenas de pessoas ainda estão desaparecidas? São dadas como mortas e ninguém sabe onde que está o corpo, morreu de quê, morreu como. O que a gente fez foi dar voz. Nós jornalistas, ou não jornalistas, mas fazendo comunicação de alguma forma, é dar voz para essas pessoas que foram testemunhas de uma época, de uma situação extremamente dura. E poder, a gente, hoje em dia, ao trazer luz a essas histórias, poder resgatar a vida daqueles que ficaram jovens para sempre, né? Como Alexandre Vanucci, como Onestino, né, como Vladimir Herzog, um grande jornalista, né, como Rubens Paiva. Você tem que dar voz a essas pessoas, a gente tem que trazer essas pessoas de volta, né, à luz. Né? O Alexandre recebeu o seu diploma na universidade, na USP, o Onestino também. Então, assim, é trazer luz à vida desses jovens, que eram jovens. O Alexandre Vanucci tinha 22 anos de idade. 22 anos de idade, foi barbaramente torturado.
E se não fosse a família dele, ele ficou 6 anos, se eu não me engano, com seu corpo, né, perdido. Não, Stuart É, Jones, ninguém sabe onde está, né? pois é, então assim, eu acho que a gente fez, o Geração 68 fez uma série sobre o Alexandre, e o que de repente começou a ter várias reportagens e falas sobre ele e tal. Agora está sendo feito um filme sobre o Ernestino, porque o Rubens Paiva, o Herzog, tá, são pessoas, o Stuart Angel, são pessoas mais conhecidas porque eram, né, já conhecidas na época, então a gente está trazendo outros nomes, né, que são jovens com a mesma, sabe, com a mesma alegria do jovem, com a mesma paixão do jovem, com a mesma vontade de liberdade e democracia desses jovens, entendeu? E isso para mim é muito, eu me sinto muito recompensada profissionalmente falando, de estar podendo dar voz a essas pessoas que estão vivas, que estão aqui, que estão dizendo o que aconteceu olha, vamos tomar cuidado porque foi ruim, é ruim, não é bom, não adianta para ninguém, e dar voz para aqueles que não estão mais aqui. E a luta é para que a comissão de mortes e desaparecidos, que o Lula sancione de novo e que isso aconteça, porque ainda tem mais de 400 pessoas aí que precisam ser resgatadas para a Pois nossa é, história. pois é, Cecília. Uma coisa que eu acho interessante. Não sei se eu respondi, eu É, fico falando que nem não, uma você, olha, barata toda. você, Eu sou não, jornalista, então assim, eu gosto de entrevistar, mas aí me botar para nada. falar, já viu, né? Vira uma Tem bagunça. uma das musas, chama-se Calíope. Calíope é a musa que encanta pela voz. É o seu caso. Você. E pouco importa qual é a pergunta, que você responda tudo certo. Tá tudo, você consegue dar dá encanto ao que você fala. Não é que é uma coisa que nem sempre das pessoas conseguem fazer, você consegue fazer isso. Você consegue responder com encanto e, eventualmente, você faz um sobrevoo que complementa a pergunta. Quer dizer, a culpa foi da pergunta que não fez, não conseguiu dizer tudo, né? Mas, Cília, uma coisa que eu tenho notado é que aqui no Canal Até Agora, quando a gente faz uma divulgação dos nossos programas, e nós fazemos uma divulgação ampla, né? Eu não vou escolher, eu não tenho muita preocupação em fazer sanduíche de pão com pão, de pão com pão. Então, eu não vou divulgar apenas com o nosso pessoal. Eu tenho que divulgar Claro. com as pessoas que não nos conhecem. Eu noto que a gente chega em alguns bolsões da extrema-direita, e eles ficam loucos, eles ficam malucos. A eles não interessa de jeito algum que a sociedade conheça o que aconteceu. Né? Então, e a forma que eles têm de fazer isso é nos agredir. Quer dizer, "Ah, ainda está com essa, isso, já está em outra, vamos pensar em olhar para o futuro, o passado já passou. E é assim mesmo, o passado já passou, o passado é fundamental para que a gente possa compreender, entender o presente e poder administrar o futuro, né? Isso é uma coisa interessante. E eu não sei se é porque eu sei esse meu jeitinho assim, nordestino, eu sou pernambucano, eu falo com essas vogais abertas, é porque eu sou. E Adoro. o meu nome também é Ferreira, né? Tem gente que também é Ferreira, e nós somos, de alguma forma, herdeiros sociológicos de Lampião. Então, a Minha gente avó era poder. Ferreira. Eu sei disso, eu sei. Eu me referia ao Ferreira, que me acompanha e também acompanha você. Então, nós somos herdeiros sociológicos de Lampião. Lampião é aquele cara que tem um brilho no olho e não tem medo, né? Então, se alguém está pensando que vai intimidar pessoas como Alexandre Santos, ou como Cecília Bezerra, esse Bezerra é interessante, né? Porque ela usa muito Cavalcante, mas esquece um Bezerra antes. E no Nordeste, Bezerra Cavalcante é um sobrenome muito forte, viu? Então, se alguém está pensando que vai, Eu que sei. vai, que vai intimidar uma Cecília Bezerra Cavalcante, ou Alexandre Santos, está muito enganado. E nós não somos somente nós dois. Nós somos, assim, uma espécie de mostruário de muita gente que também não tem medo. Então, seria, inclusive, seria muito bom que nós desafiássemos essa extrema-direita a botar a cara, mostrar a cara. Mostrar a cara. E hoje, fazer talvez o confronto que devia ter sido feito há muito tempo. Não o confronto físico, mas o confronto ao nível das ideias, o confronto ao nível da própria história.
vocês fizeram foi certo? Será que quem matou o Padre Henrique estava certo? Será que quem assassinou a juventude do Brasil, tentou matar a juventude, estava certo? Discutir sobre essa extrema-direita que você fala, quer dizer, os políticos, né, que estão por aí e tal, eles usam muito desse discurso da extrema-direita para se propagar. Eles não acreditam nem naquilo que eles falam. Sinceramente, eu acho que não. Outros eu acho que assim até acreditam em alguma das coisas e tal, mas assim o que a gente chama na internet dos haters, né? São os discursos de ódio, né? Que a gente chama dos haters, que são aquelas pessoas, eles são muito bem organizados para isso. Eu tô assim, eu tenho minha legião de haters já no meu Instagram. Meus haters, sabe, e eu acho ótimo, que quanto mais eles falam comigo, mais eles me dão bola, mais eu subo, mais meu algoritmo está lá em cima por causa deles, né? Então, assim, mas é engraçado porque a forma como eles não usam argumentos lógicos políticos ou alguma coisa do mundo das ideias, sabe? Filosóficas que sejam. Nada, é só um discurso de ódio puro e simples. Tipo assim, cala a boca que você não sabe o que você está falando. Você me chamaram já de tia, de velha, de ignorante, de que eu não sei de nada, que eu tenho que aprender a ler. Uma coisa doida, sabe? Assim, porque aí é pessoal, sabe? Eles fazem a agressão, eles acham que estão fazendo uma agressão à minha pessoa. Só que eles não podem me agredir porque eles não me conhecem, eles não sabem quem eu sou. Eles não sabem a idade que eu tenho, eles não sabem o que eu faço, eles não sabem absolutamente nada sobre mim. Né? E aí fica só o ódio pelo ódio, que é o que esses caras falam. Né? Qual era o discurso do infeliz lá, presidente da República? Era ódio, não sou, sabe? É uma loucura esse tipo era cala a boca para jornalistas mulheres, né? Porque homem adora mandar mulher calar a boca, né? Pois é. É uma coisa assim impressionante. Cala a boca. Toda hora esse tipo de coisa que é o ódio pelo ódio. Porque o que, na realidade, o homem acha que ele ainda mandar calar a boca, que a gente vai ficar com medo. Então, usa o discurso do medo, da força física forte da palavra, né? Que vira uma agressão, é agressivo, é muito agressivo, é horrível de ouvir. Mas você ouve aquilo e assim acha que eu tenho que ficar com medo. Não vou ficar com medo. Eu não tenho mais medo disso. Isso se mostra só a insegurança dessas pessoas que não têm conteúdo. Eles não têm conteúdo. Então, como é que a gente responde? E aí eu falo, porque assim, eu gravo os vídeos para o G68 para não ficar uma questão de resposta pessoal, eu não respondo. Quem responde é o G68. Ali eu estou falando como G68, né? Então, assim, que eu acho muito legal isso, sabe? De outra pessoa responder para eu não vou bater boca com essas pessoas. Então, assim, o que se responde é uma resposta política do que eu estou falando. Não é uma resposta de você não sabe nada, você é um direitista, você é gado. Eu não vou entrar nessa discussão baixa. Eu acho que essa é a nossa grande arma, a gente saber falar com conteúdo e não ser negacionista, sabe? A Terra não é plana, sabe? E eu posso provar. Você pode provar que a Terra é plana? Não pode, então não cansa. Não Sabe cansa, não. assim? Não é porque alguém te disse que a Terra é plana, eu quero saber se você pode provar, porque eu posso provar.
E posso provar, não posso provar com o homem na Lua, não, eu posso provar com Copérnico. Assim. Ô, Síria, nós começamos essa nossa série 64 mais 60, Voz da Resistência. Nós começamos, naturalmente, com a iniciativa de Amaury Monteiro Júnior, né? Que é o grande mentor do canal hoje em dia. Eu devo dizer que o canal Arte Agora hoje tem um grande mentor, que é Amaury Monteiro Júnior. Toda a parte de política, a parte de engenharia, é Amaury que dá o tom, né? O canal ele tem diversos braços. O canal, como você sabe, é um canal que tem ele tem uma presença forte em arte, em cultura, enfim, ciência, em tecnologia, mas o que diz respeito à política e à engenharia, o Amaury é que dá o nosso norte. E nós, quando foi chegando o dia 1º de abril, nós, rapaz, vamos fazer não vamos deixar passar em brancas nuvens essa data. E a nossa ideia inicial, Cecília, era fazer um programa, um depoimento de diversas pessoas importantes nesse processo. Mas quando a gente começou a listar as pessoas, primeiro era um absurdo chamar uma pessoa como, por exemplo, Edelgar de Ângelo, irmã da Stuart, para falar 3 ou 4 minutos. Não teria sentido isso. Chamar a Mariluce Moura para falar 3 ou 4 minutos. Chamar a Ivaniza, não podia. Então, a ideia ampliou, fazer programas mais longos. E quando a gente começou a ver, Cecília, o número de pessoas a ser entrevistadas, nós achamos que não podia ser nem uma semana. Então, nós ampliamos o nosso pensamento. Então, hoje, a série 64 mais 60, Voz da Resistência, teve uma data de início, que foi o dia 1º, exibiu uma entrevista do próprio Amaury, e nós não estamos pensando nem tão cedo em parar, né? Eu acho que nós vamos passar esse ano completo com ela no ar. Existem muitas entrevistas importantes que ainda não foram ao ar. É, e a ideia que eu tenho é que, à medida que as pessoas elas vão assistindo, elas vão querendo ouvir mais e vão sugerindo novos participantes. E nós vamos dar voz a todos. Porque uma coisa que a gente percebeu, Cecília, não sei se você teve essa impressão também, que existem diversas formas de resistência. Existem companheiros que foram para a luta armada, e outros foram para escrever panfleto, e outros foram para fazer discursos, né? Cada um tem um jeito de ser, cada um tem. Então, nós estamos começando, pensando em começar a dar voz também àqueles que tiveram uma participação mais indireta, fosse uma presença na mídia, fosse uma presença no chão de fábrica. E eu queria ouvir tua opinião, porque a tua opinião é muito importante para a gente. Para mim, pelo menos, muito importante é saber o que é que você acha dessas pessoas que tiveram uma participação indireta na resistência. Eu acho muito interessante, sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque nenhuma participação é indireta ou menor. Né? Eu acho que todo mundo que participou de alguma forma ou sofreu de alguma forma e sofre, né? De alguma forma, algum tipo de revés por uma questão política, por pensamento ideológico, eu acho que e luta contra isso, né? É um resistente, né? É uma pessoa resistente. Não existe. Eu acho que é sempre bom pensar, porque é interessante, porque você pode pensar a sociedade como um todo, porque aí parece que, assim, como você falou no começo, né, só os estudantes foram lá e foram para a rua e tararau, e não havia uma sociedade, né, e essa sociedade foi reprimida no seu todo, né, e como hoje a direita sempre existiu e a esquerda também sempre existiu e assim vai continuar até o fim dos tempos. Essa polarização, com as suas nuances entre um lado e o outro, né? Porque tem aí as extremas. O problema são os extremos, né? Que são complicados para caramba. Mas assim, né, com essas nuances no meio do caminho, é que que a gente constrói uma sociedade. A sociedade é feita de todos nós, né? Eu vou contar para você a minha singela participação nesses movimentos de resistência, mas como profissional de jornalismo. É, eu comecei no jornalismo, eu tinha 21, 22 anos de idade, eu não estava formada ainda,
Mas, enfim, fui trabalhar num jornal com um grupo de esquerda, né? Vamos combinar que nessa época a ditadura ainda reinava no Brasil, que eu estava aqui, né, sempre aqui no Rio de Janeiro, e a gente tinha um censor na redação. Eu trabalhava no segundo caderno, ou seja, na área de cultura. Aí cultura é um problema, né? Porque a música que foi censurada, o filme que foi censurado, não sei o que, aquela coisa, né, que você tem que fazer. Mas eu estava numa época que as coisas estavam tentando voltar a uma certa normalidade. E assim, é, e aí assim, eu fiz entrevistas que ficaram icônicas, vamos dizer assim, né? Uma delas foi com o Roberto Farias, que tinha feito o filme Para Frente Brasil, e o filme tinha sido censurado e ele então estava podendo lançar o filme. E eu fiz uma entrevista com ele, grande pra caramba e tal, não sei o quê, e ele tascou, ele, né, falou, e ninguém me censurou dentro do jornal, e nós publicamos. É, e na época era a Embrafilme, né, que era é, a estatal que cuidava do cinema brasileiro. E era um general que era presidente-diretor da Embrafilme, né? E saiu a entrevista do Roberto Farias e esse diretor-presidente da Embrafilme liga para o jornal e pede um direito de resposta e queria que eu fosse. Eu falei, vai me matar, né? Vou ser presa, vou dar entrada na Embrafilme e o cara vai me prender, eu não vou. Menina, morreu de medo. Aí ele falou, não, você vai, não vai ter problema nenhum. Eu falei, então tá. Então, aí me deram um gravador desse tamanho. Lembra do gravador desse tamanho? Eu boto a figurinha do gravador desse tamanho aí para as pessoas saberem o que é. Me deram um gravador, porque eu falei, vou gravar para não errar na interpretação, né? E me botaram um fotógrafo super experiente do meu lado para eu poder ir para lá. Bom, era uma loucura. Eu comecei a gravar com ele, volta e meia ele apertava o stop e falava assim: eu vou falar em off. E aí era um show de aberração, porque ele olhava para uma menina de 21 anos de idade, foca ainda, como a gente chama, uma jornalista jovem que está começando e tal, e achando que eu era burra, né? Só podia ser, né? E aí eu me dei o direito, né? Falei com o meu editor, eu escrevi a matéria e coloquei assim. E aí ele desligou o gravador e disse em off. Publiquei. Eu falei, olha, se você quiser tirar, você tira, mas eu tenho que botar o que eu vi, sabe assim? Foi publicado dessa maneira. Obviamente, nunca mais fui chamada para dar entrevista. A outra situação porque na época o Pasquim estava passando por uma época ruim de coisa, e foi um monte de gente do Pasquim para lá, para essa redação do jornal, que era o jornal Última Hora. E aí, assim, era Enfio, Fausto Wolff, né? E eu, aquela menina ali, no meio dessa confusão toda e tal. Então, assim, eu tinha um sensor, assim, eu entrevistei o Taiguara, aí o Taiguara eu entrevistei, depois a matéria foi super cortada, né? Ele era um doce de pessoa e tal, mas foi toda arriscada mesmo, com um lápis vermelho. As pessoas acham que é mentira, mas é verdade. Vinha o cara, lia a matéria e riscava com lápis vermelho, isso não pode, isso não pode, isso pode. Isso se foram várias, e várias matérias a gente conseguiu passar nessa coisa que o editor escondia e mandava quando via, estava publicado. E aí ficava mal para o censor dizer que não viu, explicar lá para o patrão, sabe? E tal. Isso a gente tinha várias armadilhas e formas de fazer as coisas para fugir da censura de alguma forma, né? Porque a imprensa é a primeira também a calar a voz, né? Você cala a voz da imprensa rapidamente, né? Porque a quem interessam os fatos, né? A quem interessa saber de tortura
nos porões da ditadura militar, né? A quem interessa saber o que a câmera que está no colete do policial militar em São Paulo está filmando nas comunidades periféricas do estado de São Paulo. A quem interessa isso? Eu tenho certeza que ao governador de São Paulo não interessa isso, porque vai mostrar as barbaridades que é, a polícia militar é levada a fazer, né? A polícia militar não se chama polícia militar a troco do nada, ela foi criada para ser militar na ditadura militar. Então, assim, não é uma, né? Porque senão era a polícia civil só, né? Então, assim, os métodos são outros, como a gente sabe que são outros. Aqui no Rio de Janeiro, né? Como é que a gente, quem é que matou Marielle? Se não foi um sargento, um miliciano. A milícia no Rio de Janeiro, que infelizmente está indo para São Paulo fortemente, é uma coisa absurda. O que é a milícia? É militar misturado com polícia, é polícia militar, isso é milícia. As pessoas precisam entender isso. E isso é misturado com quem? Com a política. Bolsonaro viveu aonde? Nasceu aonde? Estava aonde quando foi eleito deputado federal 300 vezes? No Rio de Janeiro, gente. Morava na Zona Oeste, onde a milícia é operante. Cada vez que os jornalistas vão lá e vão falar sobre isso, vão discutir sobre isso, é um perigo. Eu subi favela no Rio de Janeiro para entrevistar narcotraficante. É complicadíssimo, porque é o interesse, né, que se faz a coisa. Mas eu, eu fui clandestina, cobri o primeiro comício em São Paulo das diretas já, para o jornal Voz da Unidade, que era um jornal clandestino do Partido Comunista. Então, assim, nada existia, né? A gente era tudo clandestino, tudo uma coisa. E foi emocionante pela primeira vez na minha vida ver o povo na rua, se manifestando pela liberdade. A partir daquele dia de emoção pura, né, eu passei a ser uma pessoa que frequenta as manifestações porque eu adoro. Depois, obviamente, aqui no Milhão, aqui no Rio de Janeiro, depois voltei a São Paulo para 1,5 milhão, né, em São Paulo, aqui, e a gente foi fazendo, assim, né, depois, obviamente, a grande imprensa não teve muito como fugir, teve que cobrir essas manifestações, como cobre as grandes manifestações até hoje, as pequenas também. Eu acho que é o direito de todo mundo se manifestar, eu acho que tem que ir para a rua falar, né? E a gente vê, assim, principalmente as mulheres, quando vão para a rua e gritam, para tudo, né? E aí, assim, a gente teve uma pequena vitória, que é o adiamento da sabotação absurda, né, das mulheres, de meninas serem culpadas pelo seu estupro, né, que é ter filhos de um estuprador, ser condenadas se fizer aborto a 20 anos de cadeia, que é uma loucura isso. Mas a gente está indo para a rua, continua indo para a rua para poder que isso aí seja engavetado. Ô, Isso, Cecília, conversar com falei um monte de você. coisa maluca, né, para você. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É como eu falei antes, né? Você tem o dom de Calíope, né? Quando tu começa a falar, as pessoas têm que começar a prestar atenção, que só vem coisa boa. Mas você falou uma coisa aí que eu... é, e, de fato, a gente está, vamos dizer assim, fugindo um pouquinho de nada do objeto central da nossa conversa. Mas Sim. quando lá atrás, né, houve o golpe de 64, o golpe ele foi estruturado em alguns pilares. E um deles foi a Igreja Católica Conservadora, né? Teve aquelas Sim. marchas de Deus, não sei o quê, pela liberdade, aquele negócio, aquelas coisas, né? E hoje, a gente nota que a extrema-direita ela tem como um pilar fundamental a igreja cristã evangélica, né? Não são todas igrejas, mas a igreja evangélica não são todas denominações, mas algumas denominações, talvez as principais, estejam dando suporte ao avanço ao avanço da extrema-direita no Brasil e talvez em outros cantos também. Eu queria que a tua opinião de mulher sensível e inteligente, essa
essa participação da igreja evangélica, acha que isso tem limite? Vai parar em algum canto? Ou esse pessoal vai solto e fazendo fake news e dizendo que Jesus gosta de arma, dizendo que Jesus gosta de... O que é que tu acha dessa história? Ai, essa é uma história complicada, viu? Porque é, há muitos, muitos, muitos anos atrás, a gente estava num congresso, em palestras, enfim, até na UFRJ, e discutindo essa questão do avanço da igreja evangélica em detrimento da igreja católica, né? Não se falava ainda nessa questão política, né? Propriamente dita. É, e, na realidade, a igreja evangélica ela entra num espaço onde a igreja católica parou de atuar, né? Então a igreja evangélica está dentro das comunidades, né? As igrejas estão sempre no centro da praça e a comunidade ao redor, né? A igreja evangélica ela se mistura, ela está misturada para dentro das comunidades, então ela atende essa comunidade, atende mesmo, e é verdade. E a gente, assim, é bom fazer um parênteses aqui, que a gente não pode generalizar, né? E nem todo mundo que tem fé usa da má fé, né? Assim como a Igreja Católica na época da ditadura, Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Dom Helder Câmara, que descansem em paz em nome do Senhor, né? Porque foram pessoas, foram sacerdotes fundamentais para a resistência na época da ditadura militar. Eu acho que nas suas entrevistas você deve ter, ainda mais aí em Pernambuco, né? Você deve ouvir falar de Dom Helder para caramba, né? A Dom Helder é um ser querido, né? Muito querido no Brasil inteiro e particularmente para o coração dos pernambucanos, né? Ele tem é uma figura central nessa coisa, como o Frei Beto, né? Você tem vários nomes, né, de católicos, de freis, de padres, etc. e tal, de cardeais, que foram fundamentais para a resistência, né? E eu acho que os evangélicos hoje a gente confunde os de má fé, como esses pastores que viram milionários em nome de Deus. Enganam o povo. Para mim, assim, enganam o povo em nome de alguma coisa de, 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 que eu acho um absurdo, eu acho triste, eu acho muito triste, porque esses caras não. Quem é Malafaia, sabe? Assim, um cara milionário que fica fazendo esse discurso de má fé, usa a fé do povo para o seu proveito, para o seu próprio proveito. Isso, para mim, é uma coisa complicada. Mas você tem outros pastores que são, sabe, que usam a fé com justiça, né? E isso eu acho que é interessante a gente separar, né? Mas é muito difícil. Eu não sei para onde vai isso, porque é dentro dessa questão dessa fé evangélica dessa má fé evangélica que está o discurso do ódio que vai incriminar uma criança que faz um aborto de um estuprador. É, essa falsa moral, porque a quantidade de relatos de pastores que abusam sexualmente do seu rebanho é enorme, é enorme. Então, assim, não é uma coisa assim muito para onde vai? Não sei, um reflexo da sociedade é, que está, não sei, perdida. Eu acho que num espaço e tempo aí que está complicado. Eu acho que nos falta, sinceramente, lideranças mais fortes nesse discurso da fé, lideranças mais fortes. Eu
Adoro o Papa Chico. O Papa Francisco, para mim, é assim, é fantástico, porque ele tem, por mais que cometa alguns equívocos que todo mundo comete, isso é bobagem, mas ele faz um discurso pela boa fé, né? E eu acho que ele está fazendo um grande trabalho, um grande serviço para a fé cristã, diferente de outros papas, né? Ele realmente é um grande avanço. A gente precisa de bons discursos da boa fé e parar com e denunciar a má fé, porque é a única coisa que a gente pode fazer como comunicadores, né? Porque o resto eu não posso fazer nada, né? Ajudar esse povo a pensar. É difícil pensar, precisa de muita coisa. Pois é, nós estamos chegando ao final dessa conversa maravilhosa com Cecília Cavalcante, também conhecida como Cecília Bezerra Cavalcante, aqui no nosso Nordeste. Essa carioca bem-humorada, inteligente, sensível, que conduziu a série de entrevistas promovidas pelo Movimento Geração 68, Sempre na Luta, com personagem importante no movimento de resistência ao golpe militar, e que, nessa conversa que ela teve comigo, essa conversa com a qual ela me honrou com esse conhecimento, a gente chega a uma conclusão de que as coisas estão, de alguma forma, se vestindo de uma forma como não deveriam estar sendo vestidas. Isso significa que a sociedade ela deve estar de olho, não apenas no exemplo dado por aqueles que nós entrevistamos, mas, sobretudo, com esses movimentos da extrema-direita que não pensam em fazer outra coisa a não ser fazer ressurgir aquilo que nos levou que levou o Brasil aquele tempo de chumbo tão horroroso. Cecília, eu quero de antemão dizer da minha satisfação em conversar contigo. E aqui no nosso canal, quem encerra as conversas são os convidados. Então, eu já digo com muita saudade, né? Eu passo a palavra para você se despedir. Eu que agradeço, primeiro porque é absolutamente delicioso conversar com um pernambucano, né? Meu pai era pernambucano, de Recife, essa coisa nordestina mora em mim de uma maneira muito forte. O Nordeste é fundamental para a resistência nesse país, né? Mostrou isso nas eleições passadas, né? Como foi importante, né? O Nordeste. Eu sempre brinco assim, eu tenho passaporte nordestino, eu tenho, tá tudo certo, eu tenho descendência nordestina, eu vou para o Nordeste, entendeu? Então, isso é uma coisa muito legal. É muito bom falar sobre o trabalho do Movimento Geração 68, porque tem sido muito educativo, se posso dizer, essa palavra é feia, né? Mas é muito bom trabalhar com essas pessoas, conversar o tempo inteiro, aprender o tempo inteiro, estar sempre aprendendo mais, sabendo mais, conhecer a história do Brasil, porque nós fomos tolhidos, né? Somos tolhidos dessa história recente. Então, para mim, muito bom estar junto fazer parte desse movimento de resistência que existe no Brasil, e o Movimento Geração 68 é um desses movimentos, o Arte Agora fazendo esse trabalho de comunicação que é extremamente importante. Me desculpem essas divagações, porque a minha cabeça é 1000 por hora, é muita informação. Eu tinha que ter um botão de, né, deleta, de apagar, porque é muita informação todo dia, né? Porque a gente escreve todo dia, né? Eu escrevo todo dia, né? Alexandre, é muito difícil. Então, eu só agradeço, muito obrigada e estamos aí. Tá bom. Bom, até logo. Um beijo, abraço a todo mundo. Tchau, tchau.